Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje e o tema é sobre as mudanças de estado físico da água, tá? E para dar início tem essa imagem inicial, mas eu tenho essa historinha antes para vocês, né? Vocês já repararam que em um dia quente, um sorvete começa a derreter logo depois de ser retirado do congelador? Isso ocorre porque a água que compõe, né, que o compõe, passa do seu estado sólido para o seu estado líquido. Essa mudança de estado sólido para o estado líquido, ela é conhecida como fusão, tá? Mas os processos de mudança de estado não ocorrem apenas com a água, mas com qualquer substância. Contudo, o nosso bate-papo de hoje vai focar a água, tá? E nessa imagem inicial aqui, eu tenho a água no seu estado sólido, líquido e no seu estado gasoso, né? Antes de iniciar, né, propriamente dito aí a explicação, quero só falar uma questão com relação à temperatura. A água ela muda conforme você adiciona calor ou você tira calor, ou seja, aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Se você, né, aumentar a temperatura, ele vai correr, né? As transformações vão ocorrer neste sentido. Se você fizer o oposto e você diminuir a temperatura, as transformações vão ocorrer neste sentido, ok? Então, cada passagem de um estado para o outro, né? Se eu passar desse estado para esse, eu vou ter um nome específico e eu vou ter o que? Eu aumentei a temperatura. Se eu tirei do congelador e deixei na temperatura ambiente para passar para o estado líquido, significa que a temperatura ambiente é maior que a temperatura do meu congelador. Se eu continuei colocando calor, botei a água lá para ferver, fui colocando calor nela, ela vai começar o quê? A formar aquela nuvem, né, na chaleira, né? Isso ali é vapor de água, então ela vai para o seu estado de líquido, vai para o seu estado gasoso. Então o processo de transformação é a vaporização. Então vamos entender agora, né, como que funciona tudo isso, lembrando que quando eu aumento a temperatura, eu vou neste sentido, e quando eu diminuo a temperatura, eu vou neste sentido. Perfeito? Então vamos lá. Se quisermos, né, que a água passe do estado líquido para o estado sólido, é só colocá-la o quê? No congelador. Essa mudança de estado é chamada de solidificação. Então, se eu quiser tirar a água líquida e transformar ela em cubinhos de gelo, né, eu coloco essa água no congelador. Essa passagem desse estado para o outro estado se chama o quê? Solidificação. Ok? Quando alguém cozinha, né, deve prestar muita atenção no que está fazendo, porque a água da panela pode secar e a comida queimar e grudar no fundo. Mas para onde vai essa água, né? Com o aquecimento, a água da panela passa para o estado gasoso, transforma-se em vapor e mistura-se à atmosfera. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Então, essa passagem do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização, né? A vaporização acontece de duas formas. Quando a água é aquecida, ela pode chegar a um ponto em que ferve e uma parte dela rapidamente passa para o estado gasoso. É um processo chamado de ebulição. Então aqui eu tenho uma diferença. Quando eu aqueço essa água, né, para transformar, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, tem duas formas. Se eu acelerar o processo, né, eu vou chamar de ebulição. Exemplo clássico é a chaleira. Né? A fervura se caracteriza pela formação de bolhas na água e a ebulição é uma forma rápida de vaporização. Agora, né, a vaporização também pode acontecer mais lentamente. Por exemplo, quando a roupa seca no varal, né?
Neste exemplo da roupa do varal, a água passa do estado líquido para o estado gasoso sem que haja fervura. Daí nós vamos chamar de evaporação. A evaporação é uma forma lenta de vaporização. Perfeito? Bom, agora faça a seguinte experiência. Pegue um copo seco e encha com água gelada. Depois observe-o durante alguns minutos, né? Vocês perceberão a formação de gotas de água na parte de fora do copo, ou seja, o copo vai começar a suar, que a gente fala, né? Vai estar escorrendo água pelo lado de fora, tá? De onde vocês acham que vem essa água? Será que ela atravessou o copo? Se você enchesse um copo com água à temperatura ambiente, a parte externa dele ficaria molhada também, com a mesma temperatura? Não ficaria, porque não iria ter a diferença térmica gritante como há quando eu coloco uma água gelada, né? Bom, se você verificar, né, o nível de água deste copo aqui, verá que ele continua igual, mesmo depois de se formarem as gotas na superfície externa. Quer dizer que não foi a passagem de água que molhou a superfície externa, ou seja, não saiu água de dentro para fora, né? A água de dentro não saiu para fora, tá? As pequenas gotas de água do lado de fora do copo se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície do copo, que está a uma temperatura mais baixa, e o vapor então passa para o estado líquido. Isto é a condensação, né? Para a formação de gotículas. A condensação também pode ser chamada de liquefação. Então, nada mais é do que a passagem da água ou de qualquer outra substância do estado gasoso, tá? Né? No seu estado de vapor para o estado líquido. Vocês também podem observar a condensação se bafejar, ou seja, soltar aquele ar pela boca, sobre um vidro ou um espelho. O vidro vai ficar embaçado. Essas gotículas, né, são gotículas de água formadas por condensação. O vapor de água que sai misturado ao ar que você expira, ou seja, aquele ar que você coloca para fora, se condensa ao entrar em contato com o vidro que está em temperatura mais baixa. Mas é só esperar um pouco para que essa água, né, sobre o vidro embaçado evapore de novo, tá? Então, essa é o processo, né, conhecido como condensação. Agora, vamos para um próximo exemplo, na próxima situação, né? Talvez você já tenha observado a condensação em outra substância, em outra situação doméstica. Alimentos cozinhando. Em uma panela fechada, né, libera um vapor de água que se condensa em contato com o lado interno da tampa, recobrindo-a de gotas de água, tá? Então, isso aqui que está mostrando na imagem são o que? Uma panela aquecendo, vai evaporar o líquido ali dentro, vai bater na superfície, que é a tampa mais gelada, e aí vai também formar as gotículas de água. É a condensação também que produz a nuvem, que sai de uma panela ou de uma chaleira com água fervendo. Essa nuvem, portanto, é formada por gotículas de água que resultam da condensação de vapor de água. Agora vejam bem, vocês sabiam que a água que foi bebida por um animal e incorporada no corpo dele pode no futuro fazer parte de um rio ou das nuvens? Né? Ou que a água que está no mar pode em outro momento chegar ao topo das montanhas e congelar? As transformações de estado físico acontecem o tempo todo na natureza. E essa passagem de um local para o outro, nós vamos ver num próximo bate-papo que será denominado como o ciclo da água. Fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.